Bem, tudo bem? Ou será que só tá a letrinha aqui? Bom, eu ia perguntar sobre a aula passada, né? Porque só tava o Vitor e O Lucas Guilherme. o Lucas, né? E Ribeiro, né? E eu queria dar continuidade àquele assunto que não é um assunto tão fácil assim, que é a parte da atividade. Mas, pelo jeito, então, vamos falar aqui nós dois mesmo, tá bom? Ok. Então, na aula passada, a gente começou a falar sobre o equilíbrio químico, agora sobre a perspectiva termodinâmica. Então, quando a gente faz um tratamento mais avançado e mais detalhista, mais rigoroso, o que a gente percebe, então, é que o nosso equilíbrio, na verdade, deve ser descrito não pelas concentrações presentes na solução, mas sim pela atividade dos íons presentes na solução. É de fato. Oi, Paula. Ô, Glaucia, desculpa não responder, é que eu tô no notebook, ele tá travando. Tem dois Bs, Agora eu tô no celular também. entendi. É que eu estava perguntando aqui, porque na semana passada você não estava, né? E eu comecei o assunto de atividade e força iônica e tal. E aí eu só ia perguntar se você assistiu a aula. Ainda Então não tá vi bom, também. porque é uma continuação hoje e o assunto ele é um pouquinho mais trabalhoso. Então a gente precisa desse conteúdo, tá bom? Tá, eu vou assistir depois. Acho que é mais ou menos o que o Vitor falou, é que como tinha umas atividades na semana passada e nessa semana também, aí a gente trabalha e às vezes Atrás, fica meio difícil. atrasou um pouquinho. É, atrasou um Tá pouquinho. bom, então. Mas eu vou continuar aqui, né? Aí depois você vê, então, a aula gravada. Tá bom. Então, tá. Então, nesse tratamento mais detalhista, né? E mais minucioso do equilíbrio, o que importa é, de fato, a atividade dos íons na solução. E a constante do equilíbrio vai ser descrita justamente pelas atividades e não pelas concentrações. A atividade do íon vai depender da força iônica da própria solução, e essa força iônica da solução, na verdade, vai permitir calcular o coeficiente de atividade do íon em particular. Daí, dito isso, né? Na aula passada, a gente começou a falar sobre como calcular a própria força iônica da solução. Então, a força iônica é única para a solução como um todo, mas a atividade é do íon em particular. Essa atividade, para que a gente possa calcular, vai ser um pouco trabalhoso, né? Matematicamente, e a gente vai precisar de informações que nem sempre são fáceis de obter. Então, a gente precisa de algumas tabelas da literatura que tenham raio iônico, que tenham os coeficientes em particular dos íons, né, que a gente estiver trabalhando, e por isso, muitas vezes, a atividade é deixada de lado e se usa mesmo as constantes baseadas em concentração, porque esse rigor, né, acaba não compensando porque os erros são relativamente baixos. Porém, em algumas faixas de força iônica, esse erro vai ser muito significativo e aí sim vai ser essencial trabalhar com o termo da atividade. Uma outra situação que acontece é que
Quando a gente está falando de deslocamento de equilíbrio, é relativamente fácil entender que o equilíbrio se desloca quando a gente coloca uma concentração de uma espécie já presente ou quando a gente retira uma espécie presente, reduzindo a sua concentração. Então, ele vai se deslocar no sentido de consumir aquele excesso que a gente colocou ou no sentido de repor aquela concentração que a gente retirou. Porém, quando a gente tem o efeito de um eletrólito que não está participando da reação, mas ainda assim o equilíbrio se desloca, a única forma de entender adequadamente é saber que, então, a força iônica do sistema mudando vai interferir no deslocamento do equilíbrio. Mesmo que o íon que esteja sendo adicionado não faça parte das espécies nem da reação direta, nem da reação inversa. Ok? Então, isso é o que a gente vai tentar também abordar aí nesse conteúdo. Daí, na aula passada, então eu vou compartilhar aqui para a gente recapitular. Na aula passada, a gente fez um primeiro cálculo sobre a atividade, agora envolvendo, então, a força iônica. Então, no primeiro momento, né, envolvendo a força iônica. Então, desse exemplo aqui, a gente tinha o nitrato de potássio, 0,1 mol por litro, eletrólito forte, dissocia total, então a gente vai ter a concentração do sal igual à concentração do íon potássio mais e NO3 menos. A força iônica vai ser descrita como meio da nossa concentração do íon presente vezes a carga elevada ao quadrado, mais a concentração do próximo íon presente vezes a carga elevada ao quadrado. Então, aqui a gente teve o resultado de 0,1. No caso de uma solução de sulfato de sódio, também 0,1. Então, aqui a gente vai ter a concentração do sal, o sódio dissocia, então eu vou ter duas vezes 0,1, e aqui eu vou ter 0,1 também. Então, substituindo na equação da força iônica, meio, a concentração aqui vai ser 0,2, a carga 1 elevado ao quadrado, aqui 0,1, e aqui a carga 2 elevado ao quadrado. Então, nesse caso, vai dar 0,3. Então, se a gente compara essas duas soluções, essa solução 0,1 com essa solução 0,1 também faz, na verdade, com que a força iônica resultante final, nesse caso aqui do sulfato de sódio, seja 3 vezes maior do que a força iônica, então, dos íons, né, formados pela dissociação do sal, que é 1 para 1 aqui. Então, era isso que a gente tinha como comparativo aqui final. Ok? Daí, passando, então, para a aula de hoje, o que a gente vai fazer é comprovar como que isso vai mudar o resultado quando a gente vai fazendo os nossos cálculos em solução. Primeiro, vou fazer um cálculo mais simples, que seria aqui, ó, uma correção de pH por conta agora do rigor, né, de, ao invés de considerar o potencial hidrogeniônico igual ao menos log da concentração de H+, na verdade, a gente vai fazer o pH como menos log da atividade do H+, comparar para ver o erro que isso representa quando a gente não faz esse rigor, né, da termodinâmica, tá bom? Antes de chegar aqui nesse cálculo, então aqui a gente vai considerar o seguinte, a gente vai, na verdade, comparar
pH igual menos log da concentração de H+, com pH igual menos log da atividade de H+. Então, esse daqui seria o correto, né? Pensando que o que importa na solução, na verdade, não é a concentração disponível daquele íon, mas sim o quanto ele atua naquela solução. Então, o correto é sempre trabalhar com a atividade dos íons e não com as suas concentrações. Ok? Então, se a gente olhar como que vai ficar esses cálculos, a gente precisa recapitular esse pedaço aqui de como que a atividade vai ser calculada. Então, existe uma equação que é chamada de equação de Debye-Hückel. Essa equação, ela foi, então, desenvolvida para que a gente conseguisse calcular os coeficientes de atividade dos íons a partir das suas cargas e a partir, então, do seu raio iônico hidratado na própria solução. Então, tamanho médio do íon hidratado. Essa equação, que é chamada de Debye-Hückel, então aqui eu vou ter o menos log do coeficiente de atividade daquele íon que eu estiver tratando. Aí aqui eu vou ter uma constante, que é esse 0,51. Aqui eu tenho a carga da espécie. Aí aqui, elevado ao quadrado, né? Aí aqui eu tenho a raiz da força iônica, que é aquela força iônica que a gente calcula para a solução, como nós fizemos, né? Nos exemplos da aula 4, que é a aula passada. Daí, aqui embaixo, eu vou ter um valor unitário, mais outra constante e o diâmetro efetivo do íon hidratado, que tem que estar na unidade de nanômetros, vezes, de novo, a raiz da própria força iônica. Ok? Aqui tá errado, deixa eu corrigir, né? Porque tá parecendo que as constantes aqui são diferentes, mas é só essa vírgula que foi para o lugar errado. Então, a constante, né, 3,3 e 0,51. Ok? Isso vale para a solução aquosa a 25 graus. Se a gente tiver uma outra solução, se a gente tiver uma outra temperatura, essas constantes têm que mudar. Aonde que a gente vai obter esses valores de raio iônico ou diâmetro iônico aqui e o valor, então, que a gente vai precisar para poder encontrar essa equação, né, para poder calcular o coeficiente de atividade. Então, existem algumas tabelas, eu separei uma aqui, deixa eu ver onde que ela está agora. Está aqui. Então, existem algumas tabelas. Esse daqui é uma tabela do Skugg, que é o nosso livro, né, de Química Analítica, Fundamentos de Química Analítica, que é do Skugg, do Ash, do Roller e do Crouch, que é um livro que faz parte da bibliografia da nossa disciplina. E aqui a gente tem, então, o tamanho do íon, que é esse alfa que aparece naquela equação, só que aqui não está em nanômetros, né? Está em picômetros, então precisa ajustar para colocar ali na equação de Debye-Hückel.
esses valores são para soluções aquosas a 25 graus, né? Então, seriam apropriadas ali para aquelas constantes. E aqui a gente tem, inclusive, valores diferenciados já para atividades para coeficiente de atividades para algumas forças iônicas específicas. Então, caso, né, seja possível, não é necessário nem calcular o próprio coeficiente de atividade, mas sim observar, então, aqui se tem disponível na tabela. Aqui a gente tem uma organização dessa tabela por carga, então, esses são íons de carga 1 positivo ou negativo. A gente consegue perceber, aqui eu tenho H+. Então, no caso de calcular, por exemplo, o pH, eu vou precisar desse valor para o H+. Se eu estivesse falando, por exemplo, de cloreto de sódio, então o sódio está aqui, e junto com ele aparecem outros íons, que têm valores, então, iguais, né, ou considerados muito similares, e são, então, colocados juntos. O OH-, o fluoreto, o SCN-, também tem valores, então, todos iguais aqui. Potássio positivo, Cl negativo, Br negativo. Então, o íon potássio, né, o cátion, potássio mais, Cl-, o ânion Cl-, vai ter esse tamanho de raio, esse tamanho de íon, né, em solução aquosa, e vai ter já esses valores de coeficiente de atividade, desde que a solução esteja nessas forças iônicas específicas aqui. Quer dizer, para a força iônica 0,1, por exemplo, o coeficiente de atividade do potássio é 0,755. Vamos olhar para o H+. Numa força iônica 0,1, o coeficiente de atividade do H+, é 0,83. Quando a gente olha esses valores, a gente já percebe que se a nossa força iônica da solução for, então, 0,1, a concentração de H+ de 1 vai ter uma atividade de 0,83. E esse vai ser o nosso erro no próprio valor depois do cálculo do pH, por exemplo, né? Então, se eu considerar 1 mol por litro, eu vou estar, na verdade, errando, porque a atividade, que é o que importa, né, desse íon na solução, tá meio longe aqui do 1, né? O valor correto é 0,83. Então, aqui a gente consegue perceber um pouquinho dessas distâncias quando a gente usa o valor de atividade e o valor, então, correto, que seria do resultado real que a gente quer, e não aquele obtido com a concentração. Tem algumas situações, então, agora pensando em substituir todas as concentrações em todos os equilíbrios iônicos e todos os cálculos resultantes, então, tem alguns erros que chegam a 70%. Tá? Então, em algumas situações, se a gente negligenciar a atividade, essa correção, né, da atividade, o erro pode chegar a 70%. Tá bom? Depois eu vou fazer um exercício para mostrar isso também. Antes de fazer esse exemplo do próprio pH que eu selecionei aqui, eu queria aproveitar esse videozinho que está no YouTube aqui, só que ele está em inglês, eu vou dar uma explicada. Na verdade, aqui ele está falando justamente dessas correções. Aqui no comecinho desse vídeo,
ele está tentando destacar o porquê que a atividade é que significa a real importância daquele íon e não a concentração, porque tem a ver, então, com a própria força iônica da solução. Quando a gente tem um íon numa solução, então eu estou pensando aqui, uma solução que eu formei pela dissociação de um sal, pode ser NaCl mesmo, na nossa cabeça, para ilustrar isso daqui. Então, eu vou ter o cátion positivo, Na+, e vou ter o Cl menos, com a carga, então, negativa. Em volta dessas cargas efetivas, desses cátions e ânions, vai existir um campo positivo, né? Então, aqui vai existir uma camada, porque está sendo atraído pela carga oposta. Então, aqui eu vou ter uma atmosfera iônica. Essa atmosfera iônica vai ser justamente de carga oposta ao próprio íon. Quando a gente pensa, então, que o cátion e o ânion vai ter esse tipo de comportamento, então, aqui no ânion eu vou ter uma atmosfera aqui em volta, que é uma atmosfera iônica que é positiva, então, aqui eu vou ter uma blindagem, né, positiva ao redor dessa carga que é efetiva. Então, quando a gente percebe isso, fica mais fácil entender porque que é a atividade que influencia e não a concentração de verdade. Por quê? Eu posso ter uma concentração aqui maior, só que como tem essa camada aqui de cargas opostas, o quanto esse íon realmente atua na solução vai ser menor do que a sua concentração efetiva. Porque ele está blindado aqui em volta, né? Então, ele está com esse campo de proteção ao redor da sua carga. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que lembrar quando a gente está pensando que, na verdade, o que importa é a atividade. Deixa eu fazer essa transição aqui. Então, aqui, queria que tivesse mais nítido, mas não tá. Então, aqui a gente vai ter uma atração entre as cargas opostas, sendo que essa atração vai ser mais forte quando a força iônica da própria solução for mais fraca. Porque se a força iônica da solução for grande, então aqui em volta a gente está formando essa camada de proteção de carga oposta em relação ao próprio cátion ou em relação ao próprio ânion, a atração entre essas cargas acaba diminuindo bastante. Por quê? Porque elas estão blindadas já com cargas opostas, então elas se atraem pouco. Elas têm pouca chance de se enxergarem nessa solução. Ok? Então, por isso que, de fato, o que importa é a atividade resultante aí, que tem a ver com a própria força iônica da solução. Então, a atividade, ela vai ser calculada pelo coeficiente de atividade, que é o que essa equação está mostrando para a gente. Aqui está sendo feito alguns comentários sobre os ajustes, né? Quando for também gás, então vai envolver a pressão, né? Mas, de fato, então, seria tanto a substituição da concentração, quanto a substituição da pressão aí pela atividade. Então, para calcular a atividade do íon, eu vou precisar da concentração dele vezes o coeficiente de atividade. Para calcular o coeficiente de atividade, é que eu vou precisar da equação de Debye-Hückel e da força iônica da solução. Então, aqui eu tenho essas tabelas, é a mesma tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Então, para cargas
1 positivo ou negativo, carga 2 positivo ou negativo, carga 3, carga 4. Eu vou ter, então, valores tanto de tamanho de íon, que me permitiriam calcular o coeficiente de atividade pela equação de Debye-Hückel, ou eu posso ter também na literatura já o coeficiente pronto para algumas força iônicas específicas. O coeficiente de atividade depende da força iônica, né? Então, nem sempre a gente vai ter a força iônica certa para já encontrar o valor pronto nessas tabelas. E aí, então, a gente precisaria, tudo que envolve concentração, agora deveria ser corrigido para ser feito pela atividade. Então, aqui, né, multiplicando a atividade vezes o coeficiente de atividade. Ok? Aí, aqui, na verdade, basicamente é isso que a gente tem para aproveitar nessa tabela, que eu já deixei ali separadinho para a gente. E aí, a gente vai trabalhar, então, com essas correções para poder fazer os cálculos, ok? Bom, só para terminar aqui, então, para uma solução, a gente calcula a força iônica, encontra na literatura esse tamanho do raio, ou do diâmetro do íon, e consegue calcular o coeficiente de atividade. Multiplica a concentração pelo coeficiente de atividade e vai ter a atividade. Essa equação aqui, ela vale para a faixa de força iônica menor que 0,1 mol por litro. Então, tem mais esse agravante. Quando a força iônica fica maior, a gente vai ter, então, outros valores aqui de constantes que vão ser característicos dessa solução. Aqui eu também tenho uma tabela, então isso daqui está na apostila de vocês. Então, nessa tabela eu tenho aqueles mesmos valores que eu mostrei, já do tamanho do íon, que aqui seria o diâmetro do íon solvatado em solução aquosa, na temperatura de 25 graus. Aí aqui eu tenho forças iônicas diferentes, e já o coeficiente de atividade para esses íons nessas forças iônicas. Então, eu não tenho nem que calcular usando o raio. Aqui o raio, ou o diâmetro, né, do íon solvatado, já está em nanômetros. Por isso que aqui está em 0,9, enquanto na tabela que eu tinha mostrado da internet aí para vocês, que é do SCUG, o valor estava em picômetros e não nanômetros. Então, perdi a tabela. Na verdade, ela está aqui. Então, aqui 900, né? É o alfa em picômetros. E aqui eu já coloquei em nanômetros, então 0,9. Então, era esse pedacinho que a gente tinha ainda que ver para poder fazer os nossos exercícios. Daí, vamos por partes, fazer, então, esse exercício aqui do pH. Então, eu quero que seja possível comparar o valor do pH fazendo o cálculo da forma que a gente já estava acostumado a fazer. Então, menos log da concentração do íon H+, e agora fazendo, então, com essa correção pela atividade do íon H+. O que acontece no caso da atividade? Então, a atividade do íon H+,
vai ser igual. Vamos ver se tem aqui o símbolo, né? Onde está? Não vou lá colar, né, do outro. Todas as letras do mundo, menos as gregas. Cirílico, um monte de coisa. Então, tá um pouquinho diferente, mas é essa mesmo. Então, coeficiente de atividade vezes concentração. Ok? Então, aqui a gente tem as constantes da equação de Debye-Hückel. Aqui eu tenho também fornecido no exercício o tamanho do íon, que seria o íon H+, em solução aquosa a 25 graus. A concentração do ácido é 0,12. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a própria reação. É um ácido forte, então ele vai ser totalmente dissociado. Esse pedaço aqui a gente já sabe. Vai liberar concentração de H+, mais Cl-. Então, aqui eu tenho 0,12. Significa que eu vou ter também 0,12 e 0,12. Ok? Então, 5 minutinhos aí para resolver esse exercício. Tá bom? Ok? Ok. Então, pelo menos você não me abandona, hein? Não, tô aqui. Então tá, então vai, 5 minutos para calcular esses dois pHs com rigor, né, da atividade e o outro como a gente sempre calculou. Ô, Gláucia. Gláucia? Diga, Bruna. Tem como voltar a tela lá? Para você Que eu tava copiando. copiar? Tá, Eu peraí. tava copiando. A concentração é 0,12. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte.
Aí, ó, o exercício é esse daí. Então, a concentração do HCl é 0,12 mol por litro. Aí aqui a gente tem também já os valores das constantes da equação de Debye-Hückel. Certo? Tá. Certo. Obrigada. A equação de Debye-Hückel eu não vou conseguir colar, porque é uma figura. Depois, quando você resolver, aí eu volto a ver de novo. Eu copio. Então, a equação de Debye-Hückel tem na apostila. Então, se você está com ela aí, é só você abrir. Tá. É que eu não tô com ela, não. Mas eu vou terminar de copiar esse aqui. Tá bom. Vamos. Oi. No caso, a equação ela vai dar o menos log do gama. Aí eu teria que fazer o antilog para descobrir o gama em si. Sim. Ok. Da parte do coeficiente de atividade, sim.
Deu uma diferença interessante. Quanto deu? Pelo método convencional, deu 0,92. Usando atividade, deu 1,003. Mostra para mim a sua resolução aí. Ixi. Põe na câmera, você tem câmera aí? Não, mas eu vou fazer um. O vixe não foi nem pela questão de não ter câmera, pela confusão do rascunho aqui. Acho que eu sei o que eu esqueci. O que você esqueceu? Do raio. Certo. Que é 0,9. Isso. Então, 0,3,3 vezes 0,9. Deu uma diferença na terceira casa. Deu 1,007. Tinha dado 1,003. Não sei Mas. se continua errado. Não, continua errado. Peraí, vamos corrigir.
Quanto que deu a sua força iônica? Força iônica deu 0,12. Certo. Aí o resultado da equação, né, o menos log do alfa, deu aqui, é 0,08707. Certo. Aí eu fiz o antilog, né, de menos 0,08707. Vou até fazer de novo para ver se não. 0,8707, que dá 0,8183. Certo. Aí isso é o gama que eu multiplico pela concentração, que é 0,12. Sim. Aí isso por 0,12 vai dar 0,09819. Tá um pouquinho diferente do meu, porque você arredondou um pouco. Deve ser pelo número de K. Eu peguei 4 casas só disso. Talvez eu arredondei mais. Enfim. Aí eu fiz o menos log desse valor, 0,09819, e deu o 1,007. Sim. Só que quanto tinha dado o pH normal? O pH normal, que seria menos log de 0,12, deu 0,92. Certo. Então, quanto dá o erro em porcentagem? 0,07 dividido por 0. A diferença entre então Tá quase. se 1,007 vezes 0,7 dividido por 100. Não. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Esqueci de compartilhar. Então, agora sim, compartilhando aqui. Então, o que a gente precisa... Opa! É comparar o valor do pH obtido com a própria concentração. Então, a gente acabou de ver que a concentração de H+, vai ser o 0,12. Aí, para fazer o pH na forma convencional, que é considerando concentração de H+, vai ficar menos log, deixa eu deixar de cor normal aqui, então vai dar menos log da
concentração 0,12. Então, é 0,92. pH é igual a 0,92. Considerando o valor da atividade, então a gente vai precisar, primeiro, calcular a força iônica, depois, calcular o coeficiente de atividade com a equação de Debye-Hückel, e, por último, calcular a atividade do H+, considerando o coeficiente de atividade vezes a concentração de H+. Então, foi isso aqui que a gente precisou fazer, né? Então, meio de 0,12. A carga dos íons em solução, que é o H+, e o Cl- é menos 1 e mais 1. Então, ficou 0,12 vezes 1 ao quadrado, 0,12 e 1 ao quadrado. Aí, deu 0,12. Aí, aqui na equação de Debye-Hückel, a gente vai ter a constante 0,51 vezes a carga elevada ao quadrado, raiz de 0,12, que é a força iônica, dividido por 1 mais 3,3 vezes 0,9, vezes raiz de 0,12, e vai dar 0,0867. Tirando, então, o menos... Então, aqui a gente tem que fazer o antilog, né? Então, o antilog, para ter o valor... Então, aqui, peraí que eu vou escrever melhor. Então, para achar aqui, eu fiz 10 elevado a menos 0,0867. Que é o menos log, né, colocado na sua operação inversa, que é o antilog. Então, deu esse resultado aqui. 0,82. Se a gente olha nessas tabelas de coeficiente de atividade, então, deixa eu pegar essa daqui que está mais fácil. Para o íon H+, na força iônica de 0,1, o coeficiente é 0,83. Então, tá muito bom esse valor que a gente calculou, né? Porque deu 0,12 a força iônica e deu 0,82, arredondando, aproximando aí. Então, tá muito próximo aqui e é realmente mais ou menos esse valor mesmo. Essa equação de Debye-Hückel que a gente usou, ela tem essas constantes válidas para uma força iônica menor que 0,1. 0,12 é um pouquinho maior que 0,1. Então, tem um erro aqui, né? Só que não é fácil obter esses valores, então, por enquanto, ainda assim, tendo um errinho, a gente aceita que é menor do que o erro da consideração da concentração pura sem atividade. Então, voltando, né, deu 0,82, o nosso coeficiente de atividade, que deve ser muito perto disso mesmo. Aí, para achar a atividade, a gente multiplicou aqui o 0,82 pelo 0,12, que é coeficiente de atividade vezes concentração de H+, deu 0,0984. Então, o pH agora deu, então vou escrever aqui só para ficar melhor, menos log da atividade agora de H+. Deu 1,007. O erro, então, vai ser aquele pH que eu obtive, menos o que seria considerado como valor real, que é o valor com atividade, dividido pelo valor real, vezes 100. Então, a diferença deu 8,6%. Então, essa foi a diferença aí do erro. Então, não é um erro tão desprezível assim, né? Considerando química analítica. Ok?
Daí agora, para fechar, então a gente não vai fazer muitos exercícios de atividade, a gente vai voltar para a normalidade, que é o uso da concentração, mas é um conteúdo importante saber, né, que existe essa história toda, e a gente ainda vai olhar como que os eletrólitos vão influenciar no deslocamento do equilíbrio, então a gente precisa lembrar que tem essa situação aí da blindagem da carga do próprio cátion e do próprio ânion por conta da força iônica, e é por isso que o que importa é a atividade da solução. Mas antes, então, da gente dar continuidade, eu queria propor um outro exercício aqui. Deixa eu, acho que eu vou fazer uma folhinha nova aqui. Deu certo, então, Vitor? Deu certo aí a sua... Deu. Aqui eu me confundi na hora de fazer o erro, mas eu cheguei no 0,86, no 8,6%. Isso. Tá bom, então. É que os seus valores tinham ficado bem perto, né? Só um pouquinho aí de diferença. Então, vamos fazer aqui um outro exercício. Agora, para a gente já ver a influência disso na constante. Então, eu estou aqui com o exercício do próprio Scooby. Ô, Ganso. Oi. Então, só para ver se eu entendi, olhando aqui a tabela, pegando, por exemplo, o íon de cálcio, com uma força iônica de 0,1, o gama dele dá 0,4. Então, significa que eu teria uma erro diferença de quase 50%, em torno de 50%. Exatamente. Então, por isso que eu disse que, dependendo aí da situação dos íons envolvidos na solução, esse erro vai ser muito significativo, pode chegar a 70% ou mais. E, às vezes, né, essas tabelas aí, a gente nem calcula de verdade os coeficientes, a gente usa mesmo esses valores aproximados aí. Não tem força iônica para tudo, né? Então, tem força iônica de 0,1, 0,05 e tal, mas a gente faz por extrapolação, por interpolação, para obter os valores, porque nem sempre a gente vai ter o raio ou o diâmetro do íon hidratado. Uhum. Então, a gente acaba usando esses valores aí a maior parte do tempo. Esse exercício aqui, então tá aqui, ó. Então, aqui a gente tem um exercício que é assim, ó. Eu vou usar as atividades para calcular a concentração de íon hidrônio, então H+, né, de uma solução que é de ácido nítrico 0,12. Só que agora, então é muito parecido com o exercício anterior que a gente fez. Só que agora, eu tenho também nessa solução um eletrólito forte. Então, aqui eu ainda tenho uma solução de NaCl.
Se a gente estivesse considerando o cálculo do pH simplesmente pela concentração de H+, a gente ia fazer a conta, como fizemos no exercício anterior, e o pH ia dar 0,92, ok? Porque aqui é ácido. Aqui ainda vai ter mais um problema, né? Porque aqui a gente vai ter uma constante de equilíbrio, porque o ácido não é nítrico, é nitroso. Então, aqui a gente ainda tem que colocar o Ka dele, tá? O Ka do ácido nitroso é 7,1 vezes 10 vezes 10 a menos 4. Então, a influência aqui dessa adição do eletrólito forte vai ser ainda maior, porque aqui a gente tem um equilíbrio de dissociação, então a gente tem um K, esse K aqui é o K termodinâmico, e a gente vai ter que corrigir para poder saber o quanto de verdade vai ter de íon H+ nessa solução. Então, qual é o relativo percentual, né, provocado por desconsiderar as correções devido à atividade. Então, a gente vai ter aqui o cálculo, então, do pH normal e o cálculo, então, do pH agora com a nossa atividade, levando em consideração esse eletrólito que tem na solução também. Ok? Para ajudar um pouco, eu vou fornecer aqui, para a gente ser um pouco mais rápido, eu vou fornecer já os coeficientes de atividade. Então, o coeficiente de atividade do H+ aqui vai ser 0,85 e o coeficiente de atividade do contraíon vai ser 0,81. Vamos tentar fazer? Deu para entender aqui, então, onde que vai estar o impacto? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que esse ácido é um ácido fraco. Então, ele vai ter um equilíbrio de dissociação aqui. E a gente vai ter essa concentração
E aqui está a nossa constante. Uhum. Só que a hora que a gente vai escrever essa constante, se ela fosse a tradicional, a gente só ia ter as concentrações envolvidas. Só que agora a gente está trabalhando com a atividade, então vai ser necessário corrigir essas concentrações da atividade. Faltou ainda aqui a força iônica. O coeficiente de atividade, né? Desse daqui. Certo? Certo. Vai ser.
Pessoal, Nossa. oi, Não, tá no cálculo aí. eu tô olhando para a conta, Tá, ela tá olhando para mim dando risada. entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Já são 10h20, eu não vou conseguir corrigir com toda a calma que exige aqui o cálculo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu coloquei mais um exercício aqui, que é teórico, né? Para que a gente pense a respeito do que está acontecendo. Então, eu quero que explique como a adição de um eletrólito forte na solução em equilíbrio interfere no deslocamento do mesmo. Explique, né? Ficou feio. Vou colocar aqui. Descreva como a adição de um eletrólito forte na solução em equilíbrio interfere no deslocamento do mesmo, explicando se a dissociação de um eletrólito forte aumenta ou diminui de um eletrólito fraco, aumenta ou diminui após a adição do eletrólito forte, que é justamente o que a gente vai perceber aqui. Uma dica que eu vou dar para fazer esse cálculo, então, a gente vai ter que calcular a força iônica, né? Só que, de verdade, os coeficientes de atividade já estão dados. Então, a força iônica, para calcular o coeficiente de atividade, não vai mudar, né? Porque eu já dei aqui os coeficientes prontos. Aqui eu tenho a constante de equilíbrio dessa dissociação baseada em concentrações. Como não é a concentração, mas sim a atividade que importa, vocês devem imaginar que tem uma constante para esse equilíbrio, que é a constante de fato termodinâmica, que é a que leva em consideração as atividades. Então, imaginem tudo isso, só que com os respectivos coeficientes de atividade que estão aqui. Esse K vai ser, então, corrigido pela razão dos coeficientes de atividades envolvidos aqui. Então, eu vou ter uma outra constante. Com essa outra constante, eu vou calcular a concentração de H+ agora corrigida, que é o que eu quero aqui, porque eu quero comparar a concentração do hidrogênio se eu tivesse só as concentrações importando nesse valor aqui, ou se eu tivesse agora esse equilíbrio na presença do NaCl. Então, aí a gente vai calcular um outro valor de H+, para essa outra constante que seria com as atividades, ok? Então, vou deixar esse exercício aí. E aí, semana que vem a gente corrige. Eu vou postar esse exercício lá no portal, né? Para ficar mais fácil. E aí, semana que vem a gente corrige. Tá bom? Ok. Ô, Glaucio, mas aí no caso, para calcular o K corrigido, eu teria que. Eu considero como se fosse 0,12. Eu faço 0,12 vezes o gama, Não, porque senão eu ia ficar com mais de uma incógnita, né? O K e o X, que seria a concentração dos íons, que eu também não sei. não. A hora que você montar essa equação aqui, você vai perceber que esse K, que é das atividades, vai ter o coeficiente de atividade vezes as concentrações, não é? Sim. Então, o K, eu já te dei, ele é 7,1 10 a menos 4. Uhum. Você vai usar esse K aqui para corrigir e encontrar esse novo K, porque vai ficar, isso daqui vai sumir da equação.
você vai cortar as concentrações, já que a atividade é o coeficiente de atividade vezes concentração. Então, se você comparar esse K com o K da atividade, você vai ter de novo as concentrações. Então, aqui você vai cortar tudo. Escreve a fórmula que você vai entender o que eu estou falando. K e K'. Então, você está comparando o K com o K'. E esse K' vai ter coeficiente de atividade vezes concentração. Então, a hora que você comparar esse K, que você já tem o valor, com o K', que é o que você quer calcular, vai ser esse K vezes esse coeficiente de atividade dividido pela multiplicação desses. Então, você vai montar a fórmula e vai ficar assim. Ah, tá. As concentrações vão desaparecer porque você vai cortar. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Aí, com o K', você vai achar a concentração de H+, que vai ser o K multiplicado pela concentração, raiz, né? Que aí sim é o x², certo? Uhum. E aí você vai comparar com esse daí, ok? Mas escreve primeiro que você vai perceber. Uhum. E aí semana que vem a gente corrige, ok? Então tá bom. Então eu vou postar lá para você ter o exercício, né? Quem sabe seus amigos também se empenham em fazer. Ok. Tá? Boa noite para você. Boa noite, Bruna. Você tá por aí ainda? Até semana que vem. Até. Boa noite. Tchau.